Aí. Pessoal, está gravando agora, né, para o nosso retorno, para o segundo bloco da nossa aula de introdução ao estudo do direito, do dia 2 de junho aí, de 2020. Olha como passa rápido. Nós estamos estudando hermenêutica jurídica, nós já diferenciamos o que é interpretação e o que é integração, e aí a gente entrou então nos meios de interpretação. Né? Definimos que a interpretação serve para extrair o sentido e o alcance normativo e passamos então a classificar a interpretação segundo alguns critérios. Já fizemos a classificação com base no primeiro critério, que é quanto ao agente, interpretação pública, né? Autêntica, judicial e administrativa, e também interpretação privada, que é aquela que não é feita pelos agentes públicos. E agora, então, nós precisamos começar o segundo critério classificatório, que é quanto à natureza da interpretação. E aí eu compartilhei a tela com vocês, né? E a gente vai trabalhar, então, a partir de agora, esse critério classificatório aqui, que é quanto à natureza. Pessoal, quanto à natureza, né, a interpretação ela pode ser gramatical ou lógica. Quanto à natureza da interpretação, a interpretação ela pode ser gramatical ou lógica. O que é a interpretação gramatical? A interpretação gramatical, né, ela é a interpretação do texto em si, do que está escrito em si, do sentido literal das palavras e dos termos usados pelas normas escritas, né? Então, interpretação gramatical é extrair o sentido literal dos termos, das expressões do texto normativo escrito. E aí, então, a gente teria como norma jurídica efetiva o sentido literal daquilo que está escrito nos diplomas normativos escritos. Pode ser feito dessa forma? Pode, não tem nenhum problema. Tanto não tem nenhum problema que existe, então, uma espécie, né, típica, própria de interpretação que se baseia no sentido literal das palavras, que é a interpretação gramatical. Né? Não tem problema nenhum, pode ser feito dessa forma, né? Existe até previsão, então, na hermenêutica da interpretação gramatical, da interpretação literal. No entanto, pessoal, a hermenêutica critica um pouco a interpretação gramatical, dizendo até, olha que feio aí a expressão, que a interpretação gramatical é a mais pobre das interpretações do direito, da hermenêutica jurídica aí, né, que a interpretação gramatical é a mais pobre das interpretações ou dos meios de interpretação feitos no direito. É possível, mas então não é algo tão recomendado ou recomendável assim. Por quê? Porque às vezes as palavras usadas, elas dizem ou menos do que realmente elas querem dizer, e, portanto, elas ficam aquém do real sentido da norma, né? Ou então, às vezes, as palavras dizem muito mais do que realmente elas querem dizer, e aí a interpretação final ficaria muito além do próprio sentido que se quis inicialmente dar àquela determinada palavra. De modo que essa interpretação literal, ela pode acabar fugindo um pouquinho do que realmente se queria dizer quando se escreveu aquilo, né? Aquele determinado texto normativo, aquele determinado artigo de lei. Né? E o exemplo que eu dou para mostrar que a interpretação literal é possível, mas ela não é boa, em regra, ela não é tão boa assim, ela acaba gerando problemas, em relação ao casamento homoafetivo, né? O casamento homoafetivo. Por quê? Se a gente pegar o texto constitucional, está escrito na Constituição que casamento é a união entre homem e mulher. Casamento é a união entre homem e mulher. E foi dado a esse diploma normativo, né, que se eu não me engano é o 226 da Constituição Federal, um dos parágrafos do artigo 226 da Constituição Federal, sempre foi dado a esse dispositivo uma interpretação literal, de modo a entender que casamento era união entre homem e mulher e, portanto, só poderia ter casamento se houvesse união entre um homem e uma mulher. Ou seja, o casamento ele deveria, para ser casamento, ser necessariamente
heterossexual, e sendo assim, não seria possível, e isso vigorou por muito tempo, o casamento homoafetivo no direito brasileiro, por expressa proibição da Constituição Federal, quando ela, então, trazia e traz, literalmente, que o casamento é a união entre homem e mulher. E essa interpretação gramatical, essa interpretação literal, que chegava à conclusão que casamento era união homem e mulher, e, portanto, era proibido o casamento homoafetivo, vigorou aí por muito tempo, até que há alguns anos atrás, né, uns 2, não mais, né, uns 5 anos atrás aí, um caso desse de pedido de casamento homoafetivo chegou até o STF, e o STF, então, reinterpretou aquela norma jurídica. E, apesar de manter-se escrito casamento união entre homem e mulher, o STF, então, foi além e falou que quando se tem texto ali de homem, quando se tem texto ali de mulher, não é propriamente sexo masculino e sexo feminino. Homem e mulher ali está no sentido mais amplo das palavras, que é seres humanos em geral. Casamento é a união entre homem e mulher, então casamento é a união entre todos os seres humanos, sejam do sexo masculino, sejam do sexo feminino, entre si, né, masculino e feminino, mas também não entre si, né, dentro de si. Então, 2 homens, 2 mulheres estão também abarcados na regra geral de casamento, sem problema nenhum, né? E, portanto, então, superou-se aquela interpretação gramatical que foi dada inicialmente e que funcionava, na verdade, com uma restrição muito grande, né? Funcionava com uma restrição muito grande, porque era algo que acontecia há muito tempo e sempre aconteceu em toda a sociedade humana, e apesar de acontecer na sociedade humana, apesar de estar na realidade fática, não era algo que estava abarcado pelo direito. Então, na prática, se tinha um fenômeno social e extremamente antigo, mas o direito não trabalhava ou não aceitava esse fenômeno social. Pessoal, e aí alguma coisa está errada, porque o direito não é feito para existir isoladamente. O direito é uma ciência social, ele é feito para existir dentro da sociedade. Então, a gente precisa trazer o direito para dentro da sociedade. E a forma de se fazer isso foi saindo da interpretação gramatical de homem, literal, sexo masculino, mulher, literal, sexo feminino, para homem e mulher, numa acepção mais ampla, no sentido de seres humanos aí, que casamento é a união, então, entre seres humanos, homem, mulher, mulher e mulher, porque todos são seres humanos aí. Isso mostra para a gente o quão a interpretação gramatical, a interpretação literal, ela pode restringir a aplicação ou a abrangência de uma determinada norma jurídica, inclusive gerando uma dissociação entre a sociedade e o direito em si, né? Então, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a interpretação gramatical. Ela existe, ela é prevista na hermenêutica jurídica, ela é passível de aplicação, só que ela não é tão recomendada assim, porque a interpretação gramatical ela pode, na prática, reduzir muito os efeitos, o sentido e a abrangência de uma norma jurídica, muito aquém do que aquilo que realmente a sociedade deseja, aquilo que realmente os operadores do direito desejam, como é o caso, então, desse instituto que é o casamento, né? E hoje não faz mais sentido em falar casamento heterossexual, casamento homossexual. Faticamente, até para definir a narrativa fática. Mas hoje casamento é casamento. Seja casais heterossexuais, seja casais homossexuais, casamento é casamento, porque ele é a união entre seres humanos. E a gente só conseguiu enxergar isso, pelo menos o direito só conseguiu enxergar isso, quando ele saiu da interpretação meramente gramatical e ampliou seus horizontes, né? E é por isso, pessoal, que a melhor interpretação, né, a melhor técnica de interpretação quanto à natureza, não é a interpretação gramatical, que é muito restritiva. A melhor técnica de interpretação é a interpretação lógica. Por quê? Enquanto a interpretação gramatical se preocupa com o texto, a literalidade do texto,
A interpretação lógica, olha a palavra, se preocupa com o contexto, se preocupa com tudo, não só com o que está literal no texto, mas se preocupa, na verdade, com todos os elementos externos ao texto, externos, às vezes, até o próprio direito, ou seja, com vista à sociedade em geral, para conseguir, de fato, extrair o sentido, né, e o alcance das normas jurídicas. E essa é a melhor interpretação possível. Aquela, então, que considera até o texto, mas está além do texto, se preocupa com o direito como um todo, se preocupa com a sociedade como um todo, né, e, portanto, se preocupa com o contexto. Pessoal, e o direito, a gente já viu, ele é uma ciência social, ele é feito para ser aplicado na sociedade. Então, é lógico, quando eu estiver estudando direito, interpretando direito, aplicando direito, eu vou ter que me valer de conceitos sociais, eu vou ter que me valer da realidade social também. Daí a grandeza, a importância dessa interpretação lógica. E é por isso, pessoal, que no curso de Direito, todo curso de Direito tem filosofia, tem sociologia, tem teoria geral do Estado, porque a gente precisa entender o nosso contexto social, estarmos inseridos em nosso contexto social para conseguir, então, ter, né, o melhor entendimento, ter a melhor interpretação possível e, consequentemente, a melhor aplicação possível do direito e das normas jurídicas. Pessoal, se pegar aí a Lei Orgânica da Magistratura, por exemplo, né, a Lei Orgânica da Magistratura, vocês vão ver que ela exige que o juiz more na comarca que ele exerce a judicatura, né, em que ele é juiz. E por que ele tem que morar na comarca em que ele é juiz? Porque ele tem que conhecer a sociedade em que ele vive. Ele tem que conhecer os valores, ele tem que conhecer as características daquela sociedade, porque somente conhecendo de fato as características da sociedade é que ele vai conseguir ter uma visão geral, uma visão do contexto e, consequentemente, realizar melhores interpretações, melhores julgamentos, melhores aplicações das normas jurídicas. Aí, essa é a ideia. Né? Essa é a ideia. Então, o juiz ele é obrigado a morar na comarca em que ele exerce a judicatura, justamente para ter uma visão desse contexto geral. Excepcionalmente, claro, né, desde que tenha uma autorização dos superiores, né, do tribunal, o juiz vai poder morar em uma outra comarca, mas isso é exceção, né, e depende de autorização expressa dos superiores, do tribunal, né. Em regra, né, ao contrário, ele deve morar na própria comarca. Pessoal, o Márcio levantou a mão aí. Fica à vontade, Márcio. Professor, eu estava pensando aqui que a gente também tem que abrir mão de muita coisa do que a gente acha para poder entender mais, né? O lado da outra pessoa, da outra parte. Eu estou pensando muito sobre isso, que é abrir mão do que eu penso para poder entrar no que a outra pessoa pensa, né? Acho que tem alguma coisa a ver isso aí, né? Sim, eu acho que só o termo abrir mão que é muito forte, né? O termo abrir mão que eu acho que é muito forte. A gente não precisa abrir mão, né, necessariamente das nossas crenças, dos nossos valores. Até porque, como a gente comentou na aula passada, o direito ele não exige que as pessoas sejam neutras, né? Nenhum operador do direito, principalmente magistrado, né? Ele não tem obrigação de ser neutro, porque nós, seres humanos, somos o resultado final, né, da nossa vida, né, das nossas experiências de vida. Então, da nossa família, da nossa educação, dos nossos estudos, dos nossos valores, da nossa religião, de fatos que aconteceram com a gente, que acabam marcando, né, a gente vai levar essa marca aí para o resto da nossa vida. Então, abrir mão eu acho que é muito forte porque nós somos seres humanos e indivíduos, né, individuais, aí, com nossas crenças, valores, né, resultados da nossa vida. Isso, não seria abrir mão, seria colocar, tipo, na situação da pessoa, né? Isso. Abrir mão, não abrir mão, né? Aí eu concordo sim, né? O operador do direito, que o direito é uma ciência social aplicada,
Ele não foi feito para ficar em livro, ele não foi feito para ficar em código, ele foi feito para ser aplicado na sociedade e solucionar conflitos sociais. E quem vai solucionar os conflitos, apesar de se valer do direito como instrumento, né, somos nós, operadores do direito, que somos seres humanos. E para isso a gente tem que se colocar na posição do outro a todo tempo mesmo. Não tem jeito, né? E aí relevar muita coisa que acontece. Por exemplo, marca uma audiência lá. Aquele dia da audiência, os ânimos estão exaltados, né? E aí um fala uma coisa para o outro fala uma coisa para um e a coisa fica difícil aí. Não, a gente vai ter que superar esse momento, entender que era um momento difícil, ou aquele contexto, naquele momento, era uma situação difícil, e se a gente quer a melhor solução possível, conseguir relevar isso, né, e tocar para frente, se colocar na posição do outro. Isso é muito importante, né? O operador do direito, ele tem que ter essa visão aí. E é por isso que às vezes, né, quebra o pau na audiência, um advogado com outro quebra o pau na audiência, aí sai no corredor do fórum, os clientes vão embora, cada um desce, o cliente de um desce pela escada da direita, o cliente do outro desce pela escada da esquerda, os dois advogados estão lá no corredor do fórum, na hora que eles veem que os clientes viraram aí a esquina do corredor, os dois vão tomar café juntos na sala da OAB e contar piada. Né? Porque, na verdade, são papéis sociais que a gente exerce também, né? Dentro do processo, mas sempre tentando se colocar na posição do outro. Eu acho que tem toda a razão nesse sentido aí. E é por isso que a filosofia e a sociologia são importantes, pelo menos no começo do curso de Direito, para que a gente tenha essa visão humanista também, para que a gente consiga lidar entender que nós somos seres humanos, entender que nós temos valores, que nós não vamos conseguir se dissociar desses valores, né? E o direito não quer isso, porque ele não exige neutralidade, mas que a gente tem que ter uma atuação, na verdade, não 100%, né? O quanto mais isenta, né, possível, melhor, né, desses valores aí, e tentando entender o contexto, tentando entender a realidade do outro também. Então, realmente, isso é muito importante, né? E esse é o papel da filosofia e da sociologia no início do curso de Direito, para que abra a nossa cabeça, né, e para que a gente entenda que a gente vive em sociedade, né, e que a gente precisa um do outro dentro da sociedade. Essa é a ideia mesmo. Eu acho que você tem toda a razão, sim. É isso aí mesmo. Obrigado, professor. É isso, né? Bom, pessoal, então a ideia aqui é priorizar, não excluir a interpretação gramatical, que ela existe, ela tem previsão, né? Muitos casos são resolvidos aí com base na interpretação gramatical, mas tentar priorizar, na verdade, uma interpretação lógica, levando em voga, né? Levando em consideração todo o contexto aí, o texto, né? Mas o contexto também. Bom, pessoal, e essa interpretação lógica, ela é dada em dois aspectos, né? Ao se analisar o contexto, a análise desse contexto é dada em dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto histórico, né? Então, a interpretação lógica, histórica. E o segundo aspecto é a interpretação teleológica, né? Lógica, então, teleológica. E a teleológica a gente já teve a oportunidade de comentar aqui lá no comecinho da aula, quando eu comentei aí sobre a ideia de buscar o fim, de buscar a finalidade, de buscar o para que aquela norma existe, para que aquela norma foi criada, para a gente conseguir entender a norma em si. Né? Mas daqui a pouco a gente volta aí da interpretação lógica teleológica. Vamos falar um pouquinho agora sobre a interpretação lógica histórica. Pessoal, na interpretação lógica histórica, a ideia é buscar o contexto. Porque é uma interpretação lógica, né? Mas que contexto? O contexto histórico do momento de criação da própria norma. Então, a gente vai buscar o contexto histórico do momento de criação da própria norma. Porque, ao entender o contexto histórico do momento de criação da norma, a gente vai conseguir entender por que a norma foi criada e mais, por que a norma foi criada daquela forma. Porque a norma sempre, né, a norma jurídica, o direito sempre, ele vai refletir a realidade social do momento em que ela foi
criada aí, do momento em que ela foi criada. E então, ao buscar o contexto histórico do momento da criação da norma, a gente entende o porquê da norma e o porquê que ela foi criada daquela forma. Isso é muito importante aí. Pessoal, a hermenêutica fala que essa interpretação histórica, ela está para buscar a chamada mens legislatores. A interpretação histórica, ela está aí para buscar a mens legislatores. O que é mens? É mente, é pensamento. E legisladores é do legislador, né? Do legislador. Então, a interpretação histórica, a gente analisa o contexto histórico e a ideia de analisar o contexto histórico é para saber o que se passava na mente do legislador naquele momento histórico quando ele criou a norma jurídica. Porque, vivenciando o legislador como pessoa, como ser humano, e vivenciando aquele momento histórico, ele vai estar imbuído dos valores daquela época, dos princípios daquela época, dos acontecimentos, das necessidades daquela época, e vai pensar, então, a partir disso tudo, numa norma jurídica. E, com isso, a norma jurídica resultante vai ter tudo a ver com os valores da época, com os princípios da época e com as necessidades da época aí, né? Então, a ideia da interpretação histórica é para conseguir entender o contexto histórico e entrar na cabeça do legislador, porque o que ele pensava na época vai ser a base e o resultante vai ser a norma jurídica, e aí a gente vai conseguir entender a norma jurídica em si, né? Então, a interpretação histórica, ela traz, ou ela permite que a gente busque, então, a mens legislatores. E o exemplo que eu dou para a gente conseguir entender isso é o Código Comercial. É o Código Comercial. O Código Comercial, pasmem, ele é de 1850. 1850, o Código Comercial. E ele está, ainda que de forma parcial, em vigor até hoje. Né? A segunda parte do Código Comercial de 1850, que trata sobre o comércio marítimo, está em vigor até hoje. E esse é o diploma normativo que regra, que normatiza, que regulamenta toda a chamada navegação de cabotagem aqui no Brasil. E navegação de cabotagem é a navegação comercial, não é a militar, é a comercial, né? A marinha mercante, realizada no mar territorial brasileiro, né? Então, se, por exemplo, você carrega um navio no Porto de Paranaguá para levar containers aí para o Porto de Santos, como é tudo nacional e é feito dentro do mar territorial, isso é uma navegação de cabotagem, ela é regrada pelo Código Comercial de 1850, né? As plataformas de petróleo da Petrobras, elas precisam ser abastecidas. Então, você carrega um navio aí no porto lá do Rio de Janeiro, não me lembro agora o nome certinho, né? Acho que é Porto de Campos, ou Campo de Goitacazes, né? Você carrega aí um navio em Campo de Goitacazes e leva esse navio para a plataforma de petróleo da Petrobras, é feita no mar territorial brasileiro, que vocês já viram em direito penal aí, e isso é uma navegação, então, de cabotagem, né, e ela é regrada pelo Código Comercial de 1850. Então, esse Código Comercial de 1850, ele foi parcialmente revogado, né, então partes dele deixaram de vigorar, mas ele ainda tem parte em vigor referente ao comércio marítimo, né, a navegação de cabotagem aí. E ele é de 1850. E se a gente quiser entender, então, esse código, não vai ter jeito. A gente vai ter que voltar à realidade social de 1850 para conseguir, então, explicar o contexto desse código e as normas desse código. E esse código, ele só tratava como comerciante, e, portanto, regrado pelo direito comercial, as atividades de comércio, assim entendidas aquelas atividades de intermediação de bens. Então, comprar e vender bens. Isso era comércio, isso era direito comercial da época. Todas as demais atividades econômicas, que apesar de serem econômicas, não eram atividades de intermediação de bens,
não eram tratadas pelo Código Comercial e, portanto, não eram regidas pelo direito comercial, eram regidas pelo direito civil. Inclusive, as atividades de produção de bens. As atividades de produção de bens não eram regradas pelo direito comercial. Não eram regradas pelo direito comercial. Por quê? Em razão da sociedade de 1850. A produção de bens em 1850 era, no meio rural, feito por escravidão, pelo regime escravocrata. E aí, olha que feio isso aqui. Não precisava de um direito comercial quando o direito civil de propriedade já regrava, já supria as necessidades aí. Olha que horrível. E a atividade de produção urbana era feita por manufaturas familiares. Então, também não precisava de direito comercial se o direito civil de família e um direito civil de família patriarcal do pai já regrava a atividade econômica urbana, a manufatura familiar. Porque quem trabalhava nos filhos, e se os filhos não seguissem a ordem dos pais, o chinelo comia aí. De modo que, para que o Código Comercial, que é um código de relações econômicas, de dinheiro, vai se preocupar com produção rural, se lá o direito de propriedade civil regularia? Horrível, né? Ou então, por que o Código Comercial vai se preocupar com produção urbana se o direito de civil família resolveria? Não se preocuparia. Agora, a escravidão ainda bem que acabou e nós tivemos a Revolução Industrial em momentos históricos posteriores a 1850. E, consequentemente, a sociedade mudou. A sociedade mudou. E hoje, dá para pensar em relações econômicas apenas no comércio e excluir a produção? Claro que não, porque a atividade econômica básica que movimenta muito dinheiro é a produção. Do que? Olha só, algo que era impensável em 1850. De bens? Sim, de bens. Claro, produção de bens. Mas hoje não só de bens, de serviços, né? Produção de serviços aí é extremamente importante, movimenta muito dinheiro, né? A nossa região aqui, ela não tem tanta produção de bens, né? Como, por exemplo, tem a Zona Franca de Manaus, que é baseada em produção de bens. A nossa região aqui, as nossas cidades aqui, elas vivem, na verdade, de atividade de prestação de serviços, né? Quem aí trabalha em produção de bens e quem aí trabalha em prestação de serviço? Na presencial, eu costumo perguntar isso, e a resposta é sempre idêntica. Uma maior quantidade de pessoas, né, trabalham aí em prestação de serviços. Não dá para a gente, na nossa sociedade atual, desconsiderar o serviço como atividade econômica. O Código Comercial de 1850 desconsiderava. Nossa, que absurdo! Não, não é absurdo. É porque na sociedade da época não havia necessidade de regrar serviços, não havia necessidade nem de regrar a produção aí, né, como atividade econômica, né? E havia necessidade na época só de regrar o comércio, só a intermediação de bens. Isso acabou, né? Nesses pontos, nesse tocante. Evidentemente, o Código Comercial de 1850 não dava mais conta de regrar a nossa sociedade atual, e nesses pontos, então, é que o Código de 1850 ele foi revogado. Por quem? Pelo Código Civil de 2002. E a partir de 2002, então, né, nós tivemos, então, esse direito econômico que não é mais referente ao comércio ou só ao comércio, regrado por novas normas jurídicas muito mais adequadas ao nosso contexto histórico atual, né? Inclusive mudando o nome para mostrar a ampliação do objeto que esse direito de relações econômicas sofreu, tirando o direito comercial, que era um direito só do comerciante, e passando a ser chamado agora de direito empresarial, porque ele se aplica para todo mundo que exerce atividade econômica. Para os comerciantes, sim, mas também para a produção, sim. Produção rural, sim. Produção urbana, sim. E também prestação de serviços. Quantas empresas a gente tem aí de prestação de serviço, né? Minha prima, ela tem um buffet
né? Está parado agora em razão da pandemia, mas ela é uma empresa do quê? De prestação de serviço. O que ela produz? Nada. Ela compra bachela, ela compra mesa, ela compra cadeira, ela compra decoração, né? Ela não produz propriamente nada, mas ela presta o serviço de decoração, ela presta o serviço de buffet, né? Então, a prestação de serviço aí é algo muito importante, gera uma receita, uma renda muito grande, um volume de emprego muito grande também. Então, é claro que a gente precisa regrar, como relação econômica, também essa prestação de serviço, né? E a gente só consegue entender como era e por que era, e, na verdade, a evolução e como passou a ser e por que passou a ser, se a gente analisar o contexto histórico. Era uma sociedade escravocrata e patriarcal. Claro, deixou ainda bem de ser essa sociedade escravocrata e patriarcal hoje em dia, e aí a gente precisou mudar as normas jurídicas, e a gente só entende essa mudança analisando o próprio contexto histórico. Pessoal, e a partir dessas ideias aí, quando chega nesse ponto da aula, eu costumo fazer uma diferenciação com vocês entre compilação de norma, consolidação de norma e codificação de norma, né? Então, vamos colocar aqui, né, a compilação de normas jurídicas, né, a consolidação de normas jurídicas e a codificação de normas jurídicas. Esses três institutos, codificação, não codificação, codificação de normas jurídicas. Esses três institutos, que é a compilação, a consolidação e a codificação, têm tudo a ver com a ideia de interpretação lógica histórica. E aí vamos estudar cada um deles aí. Pessoal, o que é a compilação? A compilação é a junção de normas jurídicas já existentes, portanto, prévias em um único documento, porém, sem sistematização quanto ao conteúdo e matéria destas normas. Então, a compilação é pegar um monte de norma jurídica que já existia, juntar tudo num único documento, que passa a ser chamado de compilação. Aquele documento é a compilação, né? E faz-se essa junção sem sistematização nenhuma quanto ao conteúdo e às matérias dessas normas. E como que se coloca essas normas, então? Normalmente em ordem cronológica. De modo que primeiro veio a norma que veio primeiro, depois a norma que vem em segundo lugar, depois a norma que foi criada em terceiro lugar, e assim por diante, criando uma ordem cronológica. Agora, pessoal, se é uma ordem cronológica, não é uma ordem de conteúdo, olha o que vai acontecer. A primeira norma, porque é que veio em primeiro lugar, por exemplo, fala de direito penal. Beleza. Aí vem a segunda norma, e ela é segunda porque ela veio em segundo lugar, porque ela foi criada logo depois, e ela fala de direito civil. Aí vem a terceira norma, e ela é a terceira norma, né, porque ela foi criada em terceiro lugar, e ela fala aí de direito constitucional. Meu Deus do céu, vira uma verdadeira salada isso aqui, vira uma verdadeira salada, né? E isso é muito ruim, porque na verdade é uma bagunça total, e na verdade não tem sistematização nenhuma. É muito difícil você começar a estudar uma compilação, porque cada hora fala de uma coisa e são em momentos cronológicos diferentes, então em sociedades e momentos históricos diferentes, é muito difícil a gente conseguir entender, então, uma compilação. Pessoal, exemplo real de compilação, o Código Civil de Justiniano, né? O famoso Corpus Iuris
Civilis de Justiniano, né, Justiniano, que foi aí imperador de Constantinopla, imperador de Constantinopla, né, que é o Império Romano do Oriente, Império Romano do Oriente. Pessoal, lá por volta de 622, né, depois de Cristo, né, 622 DC, aí, o Justiniano, então, ele fez o seu Corpus Iuris Civilis, que nada mais foi do que uma compilação das normas de direito civil romanas, que já existiam, portanto, há no mínimo 622 anos antes dele aí, né? E como que ele fez essa compilação? Pegando as normas em ordem cronológica e colocando uma depois da outra. Só que aí uma falava de direito civil, outra falava de propriedade, a outra falava de família, aí voltava a falar de propriedade, aí falava de bens, aí falava de sucessão, aí falava de domicílio. Era uma verdadeira salada, não tinha sistematização nenhuma. E as normas pareciam contraditórias entre si, porque, na verdade, elas foram sendo criadas em momentos históricos diferentes, mas estava tudo lá no bolo, sem sistematização nenhuma. Então, essa é a compilação. Se a gente, não é propriamente uma compilação, mas se a gente quiser visualizar isso, peguem aí o Vademecum, na parte final do Vademecum, onde tem as leis extravagantes, né? A parte final do Vademecum, ele é composto por uma lei depois da outra em ordem cronológica. Só que aí a gente tem uma lei de direito civil, seguida de uma lei de direito penal, depois uma lei de direito administrativo, aí uma lei de direito processual, uma seguida da outra, porque elas estão organizadas segundo critérios cronológicos. E aí fica bem complicado da gente estudar. Bom, pessoal, então essa é a compilação. Essa é a compilação. Mas evoluindo um pouquinho, veio aí as consolidações das normas jurídicas. As consolidações das normas jurídicas. O que é a consolidação de uma norma jurídica? É a junção de normas jurídicas já existentes, portanto, prévias, em um único documento, que é a consolidação em si. Nossa, professor, mas até agora novidade nenhuma. Agora vem a novidade. Porém, com sistematização quanto ao conteúdo e matéria destas normas. Ou seja, as normas prévias, elas são postas numa consolidação não mais em ordem cronológica, mas em ordem lógica, em ordem de sentido. Então, vamos colocar aí, não mais em ordem cronológica, mas sim em ordem lógica de sentido. Não importa se a norma veio antes ou depois, qualquer que seja o tempo que ela tenha vindo, a gente coloca aí agora em ordem de sentido, começando em institutos correlacionados entre si e criando então um diploma normativo, né, que é a consolidação, com muito mais coesão, com muito mais coerência entre si, com começo, meio e fim. E aí a gente começa a estudar o começo, passando pelo meio e o fim, e a gente vai conseguir entender, então, todas essas normas jurídicas aí. Só que aqui tem um problema. Qual que é o problema? As normas são pré-existentes, já existiam, criadas em momentos diferentes. E aí, quando a gente pega tudo e tenta organizar, como elas são criadas em momentos diferentes, elas têm contextos históricos diferentes, pode gerar incompatibilidade entre essas normas aí. É mais raro, é melhor organizado, mas em razão de serem normas pré-existentes com momentos históricos diferentes, não se deixa de ter essa possibilidade de ter conflito normativo interno dentro dessas normas. Exemplo de consolidação. A CLT, a consolidação
das leis do trabalho. A CLT, que está em vigor até hoje, ela não é um código. Ela não é um código, tanto é que ela não chama Código do Trabalho. Ela chama CLT e o C é de consolidação das leis do trabalho. A CLT é uma consolidação. Por quê? Porque o Getúlio Vargas, né? O Getúlio Vargas, ele pegou normas já existentes, que foram criadas, inclusive, em governos anteriores ao dele, né, na famosa República do Café com Leite, aí, até a tomada do poder em 1930 e até a Revolução aí, Paulista em 1932, né, então, normas já existentes de toda a República do Café com Leite, pegou essas normas aí e que estavam em diplomas normativos separados, lei tal, lei tal, lei tal, e juntou tudo formando a consolidação. E por que consolidação? Porque ele não colocou em ordem cronológica essas leis, ele colocou em ordem de sentido. Ele colocou em ordem de sentido. Tanto é que, se vocês pegarem a CLT, ela começa lá definindo o que é o vínculo empregatício, depois ela trabalha o que é o contrato de trabalho, depois ela trabalha os direitos do empregado dentro do contrato de trabalho, depois ela trabalha, então, a rescisão do contrato de trabalho e, por fim, a justiça do trabalho e o processo do trabalho sob a ótica de proteção desse empregado. Portanto, uma sequência lógica, começo, meio e fim dentro das relações trabalhistas aí, né? Essa é a CLT, essa é uma consolidação. Veja que melhora bastante em relação à compilação. Só que, como as normas são pré-existentes, né, de momentos históricos diferentes, ela pode gerar conflitos internos. O melhor dos mundos mesmo é a codificação. O melhor dos mundos mesmo é a codificação das normas jurídicas. Por quê? Olha só, não é mera junção de normas, mas sim criação sistematizada de novas normas jurídicas em um mesmo momento histórico, de forma sistematizada quanto ao conteúdo e matéria destas normas. Então, na codificação, não se pega normas já existentes, se cria norma, e cria tudo de uma vez só, no mesmo contexto histórico, na mesma realidade social, no mesmo contexto histórico. Portanto, todas essas normas, ao menos segundo a interpretação lógica histórica, elas serão normas coesas, no mesmo sentido, com os mesmos ideais, com os mesmos princípios, com os mesmos valores, com as mesmas realidades sociais. E, portanto, o diploma normativo resultante, que é um código, ele é muito mais coeso. E é justamente isso que permite, a gente ter falado que o código ele tem sempre uma coluna vertebral, né? Ele tem sempre um eixo aí de funcionamento, de operação, que é explicado para a gente pela exposição de motivos, e é a partir desse eixo, mas é um eixo comum, que surge todos os institutos jurídicos pendurados, né, decorrentes daquele código aí, né? Sendo, portanto, um diploma com uma qualidade muito maior, porque é um diploma que, apesar de poder ter divergências internas, porque é feito por seres humanos, e nós, seres humanos, somos falíveis, né? O código ele vai ter um eixo comum, pelo menos um eixo histórico, um momento histórico comum aí, de valores, de princípios, né? E tudo mais, né? Então, o código em si é o melhor diploma normativo que ele tem, em razão do quê? Da interpretação lógica histórica inerente aos códigos, porque o código é criado de uma vez só, todas as normas são criadas de uma vez só, e claro, elas vão refletir aquele momento histórico em que elas foram criadas de uma forma muito mais coesa, né, com uma unidade muito maior, com um sentido, né, muito maior aí, né? Daí a importância do código. Agora, pessoal, olha só, o código, então, ele tem todas as normas criadas em um determinado momento histórico. E, portanto, ele vai refletir também
todas as normas dele, e ele em si vai refletir também aquele momento histórico. Agora, se a sociedade evolui, e nessa evolução a sociedade claramente vai se modificando, vão surgindo novos princípios, novos valores, novas necessidades e realidades sociais. E essa modificação da sociedade vai tornar, na verdade, o código obsoleto. Por que vai tornar o código obsoleto? Porque o código ele foi criado imediatamente, mas refletindo aquele momento histórico. E está criado, ponto e acabado, o código não muda mais. A sociedade mudando, aquele código refletia até a sociedade que existia no momento da criação dele, de forma integral, o mais perfeito possível. Mas claro que não vai mais, com a evolução da sociedade, não vai mais refletir a sociedade atual passível de modificação. E é por isso que também os códigos, ao longo do tempo, eles têm que ser modificados. Por quê? Eles são perfeitos como diploma histórico, refletindo o momento histórico da sua criação. Mas a sociedade evolui e a sociedade modificando, aquele código não mais regra a nova sociedade, o código acaba ficando obsoleto e ele vai ter que ser modificado ao longo do tempo, né? E veja aí, nós tivemos então o Código Comercial de 1850, que regrava a sociedade de 1850, mas não dá mais, a sociedade mudou, e aí a gente precisou de um novo diploma normativo, que é o Código Civil de 2002. Nós tivemos também o Código Civil de 1916, que regrava a sociedade de 1916. A sociedade mudou, não dá mais, né? Não dá mais. Pelo Código Civil de 1916, jamais se poderia ter divórcio, né? Jamais se poderia ter divórcio e jamais se poderia ter casamento homoafetivo. Dá para esse tipo de proibição, esses tipos de proibições na sociedade atual? Claro que não. Primeiro caiu o divórcio em 1977, né? 1977. E depois caiu aí o casamento, né, a proibição do casamento homoafetivo há uns 5 a 10 anos atrás também, né? Precisou mudar o código, né, porque não dava mais esse tipo de proibição na nossa sociedade. Pessoal, esse Código Civil de 1916, ele era muito influenciado por ideais religiosos, né? Porque na época a Igreja Católica exercia muito mais poder, muito mais influência, inclusive sobre o Estado, né? E as famílias. Então era um código muito influenciado por ideais religiosos. E na verdade a gente vive num Estado laico, que é um Estado que não tem religião oficial. O que é religião e o que é Estado e são separados aí. Essa é a ideia de Estado laico, que vocês vão estudar aí, né, junto com a professora Vânia, como direito fundamental, a liberdade religiosa, né, a laicização do Estado, né, previsto constitucionalmente hoje em um dos paradigmas da nossa República Federativa aqui no Brasil, né? Tanto é que lá no Código 16 não se tinha registro civil de nascimento em cartório. Isso foi criado posteriormente com as leis das serventias extrajudiciais. Quem fazia o registro eram as próprias paróquias, né? Então nascia a criança ia ser batizada, no ato de batismo, né, também se fazia um registro daquela criança e o documento de batismo daquela criança, que é um documento religioso, com base no direito canônico, era o próprio documento do Estado, né, de certificação de existência daquela criança ou daquele indivíduo perante o Estado. Tanto é que, se vocês pegarem aí, né, o professor Guilherme, ele não tem certidão de nascimento, ele tem certidão de batismo, né, lá na igreja de São Francisco. Quem for de São Francisco, ou quem puder passar lá, dá uma olhadinha no livro de batismo lá, tem lá a certidão, né, o registro de batismo do professor Guilherme. E é o que ele usa até hoje aí, né? Bom, pessoal, então veja, o código é o melhor diploma normativo. Por quê? Porque ele é criado de uma vez só no mesmo contexto histórico. E aí, portanto, ele acaba tendo uma coesão lógica muito maior, né, de sentido muito maior. Porém, mesmo o código, né, com a evolução da sociedade e como ele reflete o momento histórico da sua criação, ele vai ficando defasado, ele vai ficando obsoleto, e aí, periodicamente, é necessário sempre a gente atualizar ou criar até novos códigos aí. Fenômeno completamente normal, né? Nós também tivemos o Código de Processo
de 36, depois o Código de Processo de 73 e agora, né, mais recentemente, um novo Código de Processo de 2015, né? E o grande motivo disso tudo foi a informatização, né? Por que não dava mais o Código de 73? Porque ele foi criado numa época que não tinha informatização, nem se sonhava informatização e muito menos no grau que se tem hoje. Então, ele dificultava aí a ideia de um processo digital. Então, teve que mudar, porque o processo digital é uma realidade. E ainda bem, né, nesse momento de pandemia, que a gente tem um processo digital, porque ele está tramitando, né, mesmo sem ninguém lá no fórum, e cada servidor na sua casa, o juiz na sua casa, o promotor na sua casa, os advogados na sua casa, no seu escritório, né. Eu trouxe tudo aqui para casa, né, os computadores que eu usava no escritório eu trouxe aqui para casa, né. A gente está trabalhando, né, a gente continua trabalhando aí. Então, ainda bem que teve essa revolução digital também na área processual, né, no Poder Judiciário. E o Código 2015 ele veio justamente para facilitar isso, para incentivar isso aí. Bom, pessoal, com isso, a gente terminou aí a interpretação lógica histórica e a gente pode falar agora da outra interpretação lógica, agora lógica tracinho teleológica. Interpretação lógica tracinho teleológica, né? Como eu disse para vocês, tele significa a distância, né? E lógica o sentido, né? Então a gente na interpretação teleológica vai buscar o sentido, a distância, ou seja, nos fins a que se destina aquela determinada norma jurídica, né? A interpretação teleológica nada mais é que buscar a interpretação mais adequada, a interpretação melhor possível, com vista aos fins a aquela norma se destina. Inclusive aí, pessoal, lembrando do comecinho da aula, com previsão expressa no artigo 5º da LINDIB, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. O intérprete, né, o operador do direito, as fontes secundárias, a doutrina, a jurisprudência, ela vai buscar sempre, então, os fins a que aquela norma se destina e, com base nos fins, buscar a interpretação mais adequada, que mais efetiva aquela determinada finalidade da própria norma. Bom, e aí a doutrina da hermenêutica, né, a hermenêutica jurídica, fala que essa interpretação teleológica, ela busca a mens legens. Mens legens. Pessoal, tomem cuidado, olha só. A interpretação histórica, olha lá em cima, interpretação histórica, ela busca a mens legislatores, que é a cabeça do legislador daquela época, daquele momento histórico em que a norma foi criada. Enquanto que a interpretação teleológica, ela busca, na verdade, a mens legens, né? Interpretação teleológica, então, busca mens legens. O que é mens? É cabeça, é pensamento, é ideia. Legens é da própria lei, né? A própria lei. Então, veja, na interpretação teleológica, não importa muito o que o legislador pensava lá atrás. A gente agora, como operador do direito, e provavelmente num outro momento histórico, né, nós vamos buscar a finalidade da própria norma. A gente vai buscar, então, a ideia da própria lei. O que a lei quer? Para que a lei serve? O que a lei busca? E, claro, na hora de interpretar, tentando efetivar o máximo possível essa interpretação teleológica. Essa interpretação teleológica, buscando a ideia da lei. E um exemplo de interpretação teleológica a gente já deu aqui, né? Que é o casamento homoafetivo, né? Por quê? Olha só, se a gente pegar o texto da Constituição, e a Constituição ela foi escrita na época que vigorava o Código Civil de 1916, e, portanto, na verdade, a Constituição somente reproduziu a terminologia já usada pelo Código Civil de 1916, casamento era a união entre um homem e uma mulher. E aí, analisando o contexto histórico desse texto constitucional de 88, que reproduziu o texto do Código Civil de 1916, e, portanto, analisando o contexto histórico de 1916, homem é sexo masculino e mulher é sexo feminino. No contexto histórico de 1916, as palavras foram empregadas em seu sentido literal.
Homem é sexo masculino e mulher é sexo feminino e ponto. Portanto, só era casamento de 1916 até uns 10 anos atrás aí, a união entre um homem, sexo masculino, com uma mulher, sexo feminino, de modo a permitir casamento heterossexual, mas proibir o casamento homoafetivo. Se a gente seguir a interpretação lógica histórica, essa é a conclusão, de que o Código de 16 e a Constituição de 88 usavam as palavras em sentido literal, em sentido gramatical. Então, casamento era só união heterossexual e estava diretamente proibida, portanto, a união homoafetiva. Não se podia ter casamento entre pessoas, então, do mesmo sexo. Só que essa não é a finalidade. E aí, analisando o nosso contexto histórico atual, a finalidade não é restringir a união das pessoas. Prova disso é que existe união estável, que é uma figura que não é casamento, mas é uma figura que se assemelha em direitos e obrigações ao casamento em si. Então, o que a gente quer é facilitar a união das pessoas. E, claro, da mesma forma, se a gente facilita a união das pessoas, a gente vai ter que facilitar a desunião das pessoas também. Ninguém é obrigado a ficar casado ou em união estável sem querer. Então, da mesma forma que facilita a união, a gente também teve que facilitar a desunião aí, né? A gente facilitou o divórcio também em 2010, né? Por isso, para essa emenda constitucional, né? Emenda constitucional 60 de 2010, a gente facilitou muito o divórcio aí, né? Então, emenda constitucional 60 de 2010, ela facilitou muito o divórcio. E ela ficou apelidada como Emenda Constitucional do Desamor, né? Emenda Constitucional do Desamor. E a ideia básica dela é o seguinte: se um não quer, dois não ficam juntos, né? Basta que um não queira, e bastando a vontade de um em se separar, em se divorciar, beleza, né? O outro não quer, o outro vai assinar. Problema dele. O direito não. O direito agora se importa com a vontade de uma pessoa só. Por quê? Porque se um não quer, dois não ficam juntos. E se um não quer obrigar os dois a ficar juntos, isso não vai ser solução. Isso vai ser motivo de mais problema aí, né? Então, o direito não quer mais. Facilitou o divórcio aí. E com base, então, nesse momento histórico que a gente vive, e na finalidade da norma, que é permitir uma maior união entre as pessoas, um maior convívio entre as pessoas, que é o marco da nossa sociedade atual, homem e mulher não é mais relacionado ao gênero, mas a terminologia empregada, homem e mulher, é no sentido agora amplo de seres humanos. O casamento é a união, então, de homem e mulher, né? Entre si, homem e mulher, né? E também internamente assim, né? Homem, mulher e mulher, sem problema nenhum. Isso foi uma solução, então, lógica, com base no nosso momento histórico, mas também teleológica, em razão da finalidade aí. A gente quer incentivar a união entre as pessoas. E a finalidade da norma é permitir uma maior união entre essas pessoas. Pessoal, até o STF tomar uma decisão nesse sentido, havia já decisões anteriores nesse sentido? Havia, né? Mas também havia decisões contra, né, a união afetiva. Isso, né, digamos assim, ainda que não seja uma expressão muito feliz aí, mas digamos assim, era tampar o sol com a peneira, né? E o direito não é feito para tampar o sol com a peneira, né? O direito é feito para enxergar e enfrentar a realidade social, né? Então, isso era um absurdo, né? Essa proibição, né, era retrógrada, isso era um absurdo, e isso aí, de fato, acabou há uns 10 anos atrás, com base na interpretação lógica do contexto histórico, porque a sociedade mudou e a sociedade atual admite, né, plenamente aí. E também teleológica, porque a ideia é facilitar a união entre as pessoas. E por que eu comentei dessa expressão de tampar o sol com a peneira? Porque o direito, permitindo ou não, acontece a união afetiva. É uma realidade social. E essas pessoas que viviam em união afetiva, porque o direito em tese não permitia,
viviam, na verdade, à margem do próprio direito, não tinham proteção dos seus direitos. E aí, morria um dos cônjuges homoafetivos, o outro não tinha direito à pensão por morte, o outro não era reconhecido como cônjuge, o outro não tinha direito hereditário, né, de bens, na sucessão de bens do falecido. Gente, a pessoa estava junta, ajudou a construir todo aquele patrimônio, né? E não tinha direito a nada. Ou então, olha que absurdo, eles viviam como um casal, né? Vivem como um casal, e não podiam ter filhos, né, naturais, né? Porque eram do mesmo sexo, mas não podiam adotar em conjunto. Podiam adotar em separado. Então, só um adotava, era filho só de um, outro que vivia como um casal, que era reconhecido como pai ou como mãe. Formalmente, para o direito, não era pai, não era mãe. Aí, eventualmente, essa pessoa que não era reconhecida como pai e mãe vinha a falecer, e aquela criança que reconhecia faticamente como pai e mãe não tinha sobrenome da pessoa, e se não tinha sobrenome, não tinha direitos hereditários àquela pessoa. Né? E tinha que brigar na justiça para isso. Gente, viviam em família, né? Era reconhecido como pai ou como mãe, era chamado como pai e como mãe. O direito não pode ignorar a realidade social, né? O direito, ele está, na verdade, para enfrentar, sistematizar da melhor forma possível a realidade social, não ignorar a realidade social, né? E daí a importância, então, dessa interpretação teleológica. Pessoal, essa é tida como a melhor interpretação possível. Por quê? Porque ela busca justamente a própria finalidade da norma, né? A gente vai ver para que aquela norma serve mesmo e vai intensificar esses efeitos benéficos dessa norma. Essa é a ideia da interpretação teleológica. Por isso que é tida pela hermenêutica jurídica como a melhor interpretação possível. Bom, pessoal, e com isso, então, a gente terminou a interpretação quanto à natureza em gramatical, em lógica histórica e em lógica teleológica. E a gente pode analisar agora mais um critério classificatório, que é a interpretação quanto aos seus efeitos. A interpretação, então, quanto aos seus efeitos, né? Interpretação quanto aos seus efeitos. E a interpretação quanto aos seus efeitos, ela se divide em interpretação extensiva, em interpretação declarativa e interpretação restritiva. A interpretação quanto aos seus efeitos, ela pode ser extensiva, declarativa ou restritiva. Olha só, na interpretação extensiva, a ideia é, na verdade, sempre ampliar os efeitos daquela norma jurídica. Pode ser que nem esteja escrito, mas não importa na interpretação extensiva. A gente vai ampliar esses efeitos para algo além do que está escrito. E mesmo não estando escrito, a gente abarca casos, mesmo não escritos, dentro daquela norma jurídica aí. Essa é a ideia de interpretação extensiva. É uma ampliação dos efeitos da norma jurídica para outros casos, mesmo não estando necessariamente escritos aí, né? Pessoal, o grande ramo do direito que trabalha com interpretação extensiva são os direitos humanos, né? Por quê? Porque não dá para a gente prever direitos para tudo, né? Não dá para a gente prever direitos para tudo. E aí, o que a gente faz é pegar aqueles direitos que já estão previstos e tentar dar a maior aplicação possível àqueles direitos que já estão previstos, né? Por exemplo, olha só, a Constituição, ela fala em integridade da pessoa, ou integridade física da pessoa. Só que a pessoa, ela não é composta só pelo físico, pelo corpo material dela. Ela é composta também pelo corpo intelectual, pela psique dela. E se a gente pegar a literalidade e pensar aí
que integridade ou integridade física é só o corpo físico, nós vamos estar protegendo o corpo físico, evitando lesão corporal, mas a gente não está pensando na integridade mental daquela pessoa, né? E, portanto, a gente está restringindo demais a abrangência da proteção aos seres humanos. E por isso que hoje, quando se fala em integridade da pessoa, e dando aí uma interpretação extensiva, ampliando os efeitos ou ampliando a abrangência, a gente não pensa mais só em corpo físico ou integridade física. A gente deve pensar na integridade integral, né, inteira daquela pessoa, incluindo o corpo físico, mas integrando também o psique, né, a saúde mental daquela determinada pessoa. E nessa linha argumentativa é que veio a famosa Lei Maria da Penha, aí em 2006, a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha, ela veio para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. E o que a Lei Maria da Penha define como violência contra a mulher? Define e proíbe a violência física? Claro, então não pode, né, bater, não pode maltratar fisicamente, não pode lesionar fisicamente, claro. Mas a Lei Maria da Penha também define como violência contra a mulher a violência psíquica, né? E resguarda, então, esse bem jurídico que é a integridade psíquica da mulher. E não só da mulher, né? De todos os seres humanos, né? Hoje, a violência psíquica, né? Ela é plenamente reconhecida, né? E por incrível que pareça, nesse caso, o direito reconhece já faz um tempo, que reconhece a violência psíquica também como um ato de lesão, né, à integridade da pessoa, né? Quem não reconhece somos nós, seres humanos, né? Às vezes por desconhecimento, né? Às vezes aí por falta de motivação, de força de vontade para se posicionar, né? E essa violência psicológica, ela não acontece só contra a mulher, né? Ela acontece também contra crianças e principalmente idosos, né? Crianças e principalmente idosos. E aí também o Estatuto do Idoso, né? O Estatuto do Idoso, que tem uma cópia autografada ao professor Guilherme lá na biblioteca, se vocês quiserem dar uma olhada, né? Em homenagem aí ao professor Guilherme, ele trabalha muito com essa ideia de empoderamento do idoso, para que o idoso tenha noção psíquica do seu papel, da sua importância e possa, então, se posicionar efetivamente dentro da sociedade, né? Às vezes a família até cuida do idoso, da comida, né? Enfim, supra as necessidades da medicação, enfim, supra as necessidades físicas do idoso. Só que deixa o idoso lá, ninguém vai visitá-lo, ninguém conversa com ele, né? E portanto, esse psique dele fica prejudicado. Ele não está sendo vítima de violência física, porque ele não está apanhando, e ele está recebendo todas as necessidades físicas, né? Alimentação, cuidado, limpeza, higiene, medicamento. Só que ele fica lá abandonado, ninguém vai lá conversar com ele. Ele está sendo vítima, sim, de violência psíquica, né? Então, isso foi uma interpretação extensiva que se deu e ela é plenamente admitida dentro da nossa sociedade, dentro da nossa legislação, né? Então, na interpretação extensiva, a gente amplia aí os efeitos, amplia a abrangência dessa norma jurídica. Gente, vamos ver um exemplo? Olha lá. Peguem aí, por favor, o artigo 121 do Código Penal. Novamente, o crime de homicídio. Lembra que eu brinquei com vocês que a gente trabalhava bastante com esse artigo 121, porque ele é um artigo bem complexo aí, né? Ele tem muitos elementos, ele tem vários detalhes importantes, né? Então, vamos pegar aí o artigo 121 do Código Penal. Artigo 121 do Código Penal. E lá no artigo 121 do Código Penal, que trabalha com crimes de homicídio, peguem, por favor, o parágrafo 2º, que a gente já trabalhou aqui, que fala sobre o homicídio qualificado. E deem aí uma olhada no inciso 1. Inciso 1. Está falando lá, mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe.
A lei está falando, então, ou outro motivo torpe, ou seja, qualquer outro motivo torpe que existe na realidade social, ele fica marcado pelo inciso 1 e ele pode qualificar o homicídio, ele pode qualificar o homicídio. Então, quando a lei fala ou outro motivo torpe, ela está liberando o intérprete para realizar uma interpretação, então, extensiva. Se não tivesse essa expressão final ou outro motivo torpe, e fosse, por exemplo, mediante paga ou promessa de recompensa, ponto, só qualificaria o homicídio mediante paga ou promessa de recompensa, pagar para matar o outro. E ponto, nada mais. Qualquer outro motivo torpe que, apesar de gerar ojeriza na gente, repulsa na gente, se não tivesse essa previsão normativa final de outro motivo torpe, não seria abarcado pela norma e não poderia ser usado para qualificar o crime de homicídio. Agora, quando a norma traz o finalzinho ou outro motivo torpe, qualquer outro motivo torpe, ela está dizendo que a paga ou promessa de recompensa qualifica, mas qualquer outro motivo torpe, qualquer outro motivo que gere ojeriza ou repulsa ao aplicador do direito aí, né, à sociedade como um todo, serve então como qualificadora do crime de homicídio. Isso é uma interpretação extensiva. E vejam que isso acontece praticamente em todos os incisos aí do 121, parágrafo 2º. Olha o outro aí, inciso 3 agora. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel. Que meio? Qualquer um que seja insidioso ou cruel. Ou que possa resultar perigo comum. Que meio? Qualquer um que possa resultar perigo comum aí. Isso é uma interpretação extensiva também, né? E claro, o professor de direito penal, ele vai trabalhar isso com vocês. Mas saibam desde logo que quando ele estiver trabalhando, analisando esse inciso e começar a citar um monte de exemplo, olha pessoal, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, ele está fazendo uma interpretação extensiva, porque a norma não disse expressamente, mas ela deu o sentido e a partir disso esse sentido pode ser ampliado para casos N além da própria norma. Isso é interpretação extensiva. Aí vem lá o inciso 4 e fala assim, ó, a traição, emboscada, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Qualquer recurso. Por exemplo, o ofendido estava de costa. A lei não falou. A lei não falou. Mas isso é algo muito comum nos crimes de homicídio. Deu tiro pelas costas. Dificultou a defesa, pegou o cara de surpresa, dificultou a defesa dele. Está escrito, dar tiro pelas costas qualifica? Não. Mas se ele estava de costas, ele não viu a pessoa chegar, ele não viu a pessoa dar o tiro e, portanto, foi insidioso, dificultou a defesa da vítima. E, através de uma interpretação extensiva, apesar de não estar escrito que dar tiro pelas costas qualifica por interpretação extensiva aí, né? Meio que, então, dificulte ou impossibilite a defesa da vítima, né? E assim tem os artigos aí, né? Então, são casos, né, o artigo 121, parágrafo 4º, em todo, parágrafo 2º, em todo final de inciso, ele vai ter uma norma escrita que dá deixa, né, permitindo que o intérprete aí vá além, né, realizando, então, interpretação extensiva. Pessoal, mas o foco mesmo da interpretação extensiva são os direitos humanos. A gente sempre tenta dar a maior amplitude possível àquele determinado direito, a maior proteção possível dentro daquele determinado direito. Tanto que a gente, às vezes, consegue proteger direitos que nem estão previstos, né, na Constituição ou nos diplomas normativos em geral, né, com base no chamado sobre-princípio, ou no princípio eixo, que é a dignidade da pessoa humana. Sei lá que direito que eu quero proteger, mas, em última análise, eu quero que a pessoa tenha uma vida digna, eu quero proteger a dignidade da pessoa humana, e aí, mesmo sem previsão normativa alguma, eu falo da dignidade da pessoa humana e eu tento protegê-la ou proteger determinado direito ou determinada situação, né? É por isso que, quando a gente dá aula de direitos humanos, a gente sempre fala,
Se tem dúvida, fala que é a dignidade da pessoa humana, porque é o eixo base e por uma interpretação extensiva permite-se que se aplique em todos os direitos aí, né? E não sou eu que falo isso, né? É um doutrinador espanhol muito famoso aí, é o Jesus Lima Torrado, né? O Jesus Lima Torrado. Ele fala, claro que ele usa palavras, né, muito mais técnicas, fala de uma forma muito mais bonita que eu, né? Mas, em última análise, a ideia é essa. Você não sabe o que fazer, chuta que é a dignidade da pessoa humana, né? Fala que houve violação da dignidade da pessoa humana, porque a dignidade é o eixo base e ela permite, então, uma interpretação extensiva para tudo e qualquer situação de proteção dos seres humanos. Bom, pessoal, essa é a interpretação extensiva. Bom, e aí a gente precisa analisar agora a interpretação declarativa. O que é a interpretação declarativa? A interpretação declarativa é uma interpretação restrita, limitada pelo que de fato a norma diz, nem mais nem menos. A interpretação declarativa é de fato o que a norma diz, nem mais e nem menos, né? Então você não pode ir além daquilo que está escrito. Pessoal, isso acontece muito, né? A interpretação declarativa acontece muito na ciência processual. Por quê? Porque a ciência processual ela é meio cara crachá. Está mudando, ainda bem, está mudando. Mas uma acepção mais clássica aí, né? A ciência processual ela é meio cara crachá. Por exemplo, se a norma processual fala que contra a sentença cabe apelação, contra a sentença cabe apelação. E o fato dela prever apelação é porque é só apelação. Não cabe nenhum outro tipo de recurso. Então, não vai poder usar contra a sentença agravo, não vai poder usar contra a sentença recurso especial, não vai poder usar contra a sentença recurso extraordinário, enfim, né, vocês vão estudar a ciência processual, vocês vão estudar esse tipo de recurso, mas funciona mais ou menos assim. Para cada decisão, a norma processual vem e define um recurso próprio, um recurso específico. Isso tem até nome, chama princípio da unicidade recursal. Princípio da unicidade recursal. Para cada tipo de decisão, a norma vem e define um tipo de recurso. Mas não para por aí. Não para por aí. Porque, além de definir o recurso, a norma processual vem e define o prazo desse recurso. Então, a norma processual fala aqui, para sentença cabe apelação, e é só apelação, nenhum outro recurso. E essa apelação tem que ser interposta em até 15 dias. Pode ser 1, 2, 3, 10º dia, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º? Pode, porque é até 15. Até 15. Pode ser no 16º? Não. Aí você já perdeu o prazo. Aí você já não pode mais fazer recurso. Nossa, mas eu esqueci, eu estava doente, minha internet não funcionou no dia. Não tem jeito, a interpretação é declarativa, é aquilo que a norma falou. Se é até 15, é até 15. Então, até 23h59 do 15º dia, processo digital, né? Processo físico não, é até o fórum fechar naquele dia, que é 19 horas, né? Mas processo digital é até 23h59 daquele determinado dia. Virou 23h59 para 000, meia-noite, aí já não é aquele dia mais, aí já se está no dia seguinte, já era. Perdeu o prazo e não tem mais o que se possa fazer, né? Então, a ciência processual, ela trabalha muito com interpretação declarativa, né? Ela é detalhista, né? Ela é bem detalhista e tem que seguir aquele detalhe, senão já era. Não pode querer ampliar os efeitos aí. Isso tem mudado, né? A ciência processual está ficando menos rígida, né? Mas ainda essa, né? Ela se baseia muito em interpretação declarativa. Pessoal, e terminamos aí a interpretação declarativa, né, que é típica do direito processual, e a gente pode falar agora da última espécie de interpretação quanto aos efeitos, que é a interpretação restritiva. A interpretação restritiva. A interpretação restritiva, né, ela, na verdade, restringe
os efeitos, restringe a abrangência da norma. Por quê? Porque é uma norma ou impositiva de obrigação, ou impositiva de obrigação, ou é uma norma impositiva de sanção. E quando a gente quer prejudicar alguém, né, ou impondo uma obrigação, ou impondo uma sanção, é nos limites restritos, que o direito prevê, que o direito diz aí. De modo que essa interpretação restritiva, ela é muito comum no direito penal, né? E vocês já estudaram o princípio da legalidade, né? E mais que princípio da legalidade, princípio da taxatividade, com o professor Luiz Antônio. E ele disse para vocês que não existe crime sem prévia definição legal. E para que haja crime de fato, é necessário um tipo penal que descreva igualzinho uma conduta, e aquela conduta tem que encaixar perfeitamente no tipo penal, senão você não tem crime, senão você tem, na verdade, fato atípico, e fato atípico não é crime, né? Essa ideia que foi passada pelo professor Luiz Antônio para vocês, de princípio da legalidade, de princípio da taxatividade, é uma decorrência lógica do tipo de interpretação de normas restritivas, né, de normas de imposição de obrigação, de normas de imposição de sanção, que é também a interpretação restritiva, né? Então, se no direito penal não está lá escrito, é porque não vale, né? Se no direito penal não está lá escrito, expresso, é porque não vale, você não pode ficar imaginando aí. Salvo se a própria norma permite um grau maior de interpretação, né? Salvo se a própria norma permitir um grau maior de interpretação. Ah, mas é o intérprete que vai definir se a norma permite? Não, é a própria norma, tem que estar escrito na norma também, que é o caso aí do artigo 121, parágrafo 2º que a gente viu, né? No finalzinho, a norma permitia um grau maior de interpretação, mas a norma tem que permitir, não é o intérprete que tira da cachola, né? Ou tira da cartola, né? Tem que ter previsão expressa para esse pulo aí, essa interpretação extensiva. O artigo 121, parágrafo 2º faz, né? Então, ele traz normas de extensão, né, ao final. Né? Artigo 121 e os parágrafos 2º e os incisos traz normas de extensão ao final, mas sem isso a interpretação é restrita, ou está lá, e se está lá, beleza, ou se não está lá, não tem como imaginar algo que não esteja escrito lá. Típico do direito penal pelo princípio da legalidade, princípio da taxatividade. Mas deixa eu contar um caso para vocês que essa interpretação restrita ocorreu no direito civil. Olha que interessante isso aqui, né? Uma interpretação restritiva que ocorreu no direito civil. Uma família, né, tem duas propriedades rurais. E as duas propriedades rurais, elas estavam arrendadas para cana-de-açúcar, né? Para uma usina que plantava cana-de-açúcar nessas duas propriedades rurais. E quando você olhava os dois contratos pareciam idênticos. Eles foram assinados na mesma época, né? Na mesma época, e você olhava assim, os contratos eram idênticos, iguaizinhos. E aí, os dois contratos chegaram ao fim e a usina foi devolver essas duas propriedades para essa família aí. Falou, não quero mais arrendar, não tenho mais interesse, né? O momento histórico que a gente vive aí, não está vendendo tanto álcool, né? As pessoas estão ficando muito em casa e estão cortando o açúcar aí, porque está todo mundo engordando aí. Eu devo ter engordado uns 10 a 15 quilos já, uma maravilha, né? Apesar da comida da Thaisa, né? Não cancelem a gravação, por favor, né? Cancelem a gravação, não contem para os Borges, né? Brincadeira, né? E então devolveu aí as duas propriedades rurais, não tinha interesse mais em permanecer com o arrendamento da cana. Numa das propriedades, e portanto num dos contratos, olha só, tinha um termo, tinha uma palavrinha aí, que a propriedade seria devolvida gradeada, tinha gradeado. No outro contrato, a cláusula era igualzinha, que a propriedade seria devolvida, mas não tinha o termo gradeado. A usina, então, pegou a propriedade que tinha um contrato com termo gradeado, gradeou e devolveu.
E a usina, então, pegou a outra propriedade que não tinha o termo gradeado e não gradeou e devolveu a propriedade aí. E aí, então, essa família foi lá no escritório e falou, olha o que a usina fez, olha o que a usina fez. E aí a gente começou, por que isso aqui? Os dois contratos são iguais? Começamos a ler. E aí eu coloquei os dois contratos impressos aqui e ia batendo folha por folha. Aí eu achei a cláusula e vi que numa estava escrito gradeado, na outra não tinha o termo gradeado, era tudo igual. Né? E mostrei para eles, falei, os contratos que vocês assinaram, um tinha gradeado, o outro não tinha, e a usina seguiu, então, rigorosamente o que estava escrito no contrato. E aí eles me perguntaram, mas não dá para a gente tentar entrar com ação falando aí que a usina deveria gradear a segunda propriedade? Se ela gradeou a primeira, não deveria gradear a segunda? E, na minha opinião, que é o que eu externei para eles, falei, eu entendo que não. Por que não? Em razão da interpretação restritiva. Toda vez que você vai impor uma obrigação a alguém, e o gradeamento é uma imposição de uma obrigação à usina, a interpretação a ser dada é restritiva, só vale o que está escrito lá. Então, veja que se tem gradeado num contrato, naquele contrato você pode obrigar a usina a gradear, porque tem o gradeado, tem um gradeamento, e aí isso é uma imposição para ela, e tem previsão expressa, beleza. E tanto é que ela nem criou problema, ela gradeou. Agora, no outro contrato não tem essa disposição expressa. E se não tem algo expresso, né, e a ideia é de impor obrigação, e impor obrigação é sempre, a interpretação é restritiva, só vale o que tiver de fato escrito no contrato. Não tem gradeado, na minha opinião, você não pode impor essa obrigação contra a usina, e se você entrar com uma ação de, por exemplo, a obrigação de fazer contra a usina, para que ela gradeasse essa segunda propriedade, na minha opinião, vocês vão acabar perdendo aí, porque a interpretação a ser dada é uma interpretação restritiva. E essa foi a orientação que eu passei para eles. Não sei se eles procuraram outro advogado, devem ter procurado, isso é natural, né? Não sei qual que foi a manifestação do outro advogado, mas no meu entendimento, naquele caso concreto, foi esse. Né, que a interpretação de imposição de obrigação é uma interpretação restritiva. Né? Um exemplo, então, que essa interpretação restritiva, ela não acontece só no direito penal, apesar do direito penal ser o campo fértil aí da interpretação restritiva. Né? Ela acontece, na verdade, em todos os outros ramos do direito, inclusive o direito civil, quando você tiver imposição de obrigação, quando você tiver restrições, quando você tiver sanções a serem impostas. Em prejuízo de alguém é sempre o mais restrito possível. Né? O direito não está aí para prejudicar ninguém. O direito quer beneficiar, ou se não beneficiar, também não prejudicar, permitindo a livre convivência. Mas nem sempre é assim, né? A própria realidade social impõe que o direito eventualmente prejudique, né, restringe alguém, mas aí é nos limites mesmo que estão expressamente previstos. Né? Prejuízo a alguém, a imposição de prejuízo a alguém deve ser analisado da forma mais restritiva possível. Bom, pessoal, isso mostra para a gente que nós não estamos trabalhando com casos concretos, né? Nós estamos trabalhando com técnicas, com ideais, e a partir de agora, quando os professores começarem a comentar as ideias inerentes aos textos normativos, seria muito interessante vocês pensarem aí. Olha, essa ideia que o professor deu, essa explicação que o professor deu, com base em um texto normativo, ela é uma interpretação restritiva, que limita a abrangência, ou é uma interpretação declarativa, portanto, está igualzinho à previsão expressa, ou é uma interpretação extensiva, que vai além daquilo que realmente está escrito. E isso pode acontecer em todo e qualquer ramo do direito. Isso pode acontecer em todo e qualquer ramo do direito. Bom, pessoal, com isso, então, a gente terminou as técnicas de interpretação, né, como um todo, né, as técnicas de interpretação como um todo, e a gente precisa falar um pouquinho agora dos meios integrativos. Só que, dado o adiantado da hora, eu acho que não é bom a gente começar os meios integrativos hoje.
Então, vamos deixar os meios integrativos para a próxima aula, mas eu queria aproveitar esse momento aqui e conversar com vocês sobre os ramos do direito, né? Vamos aproveitar esses momentos finais da aula aí para conversar sobre os ramos do direito, porque se encaixa bem no que a gente está comentando aqui, né? Se encaixa bem no que a gente está comentando aqui. Bom, pessoal, então vamos finalizar a aula aqui falando sobre os ramos do direito. Os ramos do direito. Olha só, na época do Império Romano, né, entendia-se o direito como uma árvore, né, ou usava-se essa analogia para explicar o direito como uma árvore. E falava que o direito, então, era uma árvore de um grande tronco. E esse grande tronco do direito se subdividia em dois grandes ramos. O tronco do direito se subdividia em dois grandes ramos. O primeiro era o ramo do direito público, o ramo do direito público. E o segundo era o ramo do direito privado, né? E por que você está falando isso agora, professor? Porque as técnicas de interpretação de um ramo do direito público e as técnicas de interpretação do outro ramo do direito privado são substancialmente diferentes, né? E como a gente está falando de interpretação aqui, eu acho que é interessante encaixar essa ideia, né, estudo desses ramos do direito nesse momento do nosso curso aí. Bom, pessoal, uma observação importante. Por que eu contei essa historinha de que na época do direito romano fazia essa analogia, essa figuração do direito como árvore? Para vocês entenderem por que a gente usa o termo ramos, né? É estranho, né? Falar ramos do direito, pô, não é biologia, né? Não é biologia, realmente, mas era a figura usada para explicar isso aqui antes, e a terminologia de ramo, que é um pedaço da árvore, se mantém até hoje, né? Então, ramos do direito é por conta da analogia, né, da ilustração que se fazia para explicar isso aqui, né? Então, o tronco do direito, né? Vou colocar aqui, o tronco do direito, né? Se subdividia em ramos, o ramo do direito público e o ramo do direito privado. Pessoal, o que é direito público? O ramo do direito público são as normas jurídicas que trabalham com o Estado internamente a ele, internamente ao Estado e também deste Estado com os indivíduos, né, dos Estados com os indivíduos. Então, direito público são as normas jurídicas que têm a ver com o Estado, ou internamente a esse Estado, né, o funcionamento desse Estado aí, ou então desse Estado para com os indivíduos. Vamos ver alguns exemplos aí de ramos de direito público, de direitos que são direitos públicos. Olha lá, funcionamento interno do Estado. A gente tem como direito público o direito constitucional. O direito constitucional é um direito público. Por quê? Porque tem a ver com o Estado. De que forma? O direito constitucional, ele só cria e organiza o Estado. Só isso. Ele só cria e organiza o Estado. Então, é claro que ele tem a ver com o Estado, é claro que ele é um direito público. Além do direito constitucional, também é direito público, pessoal, o direito administrativo, né? O direito administrativo. Por quê? O direito administrativo, ele trabalha com a burocracia interna do Estado. Então, o Estado foi criado e organizado pelo direito constitucional. E aí ele passa a funcionar, ele passa a operar, né? E para isso ele precisa de servidores públicos, e esses servidores públicos e a atuação desses servidores públicos é regrada pelo direito administrativo. Então, o direito administrativo também é um direito público porque ele trabalha com o funcionamento interno, né? A burocracia do próprio Estado. Além do direito administrativo, olha só, também é direito público o direito tributário.
Porque para o Estado poder funcionar, para o Estado poder operar, ele precisa de dinheiro, né? E apesar de ele ter a chave do cofre, que é a casa da moeda, né, na mão, ele não pode produzir moedas livremente, porque isso geraria uma inflação galopante, né? Inclusive, a gente teve um caso histórico aqui no Brasil, que foi a chamada crise do encilhamento, né? Nos primeiros anos da República. Aí, né? Proclamou-se a República, precisava de dinheiro, e aí eles resolveram, vamos imprimir dinheiro. Imprimiram o dinheiro e jogaram esse dinheiro aos montes aí na sociedade. O que aconteceu? Dinheiro sobrando, bens faltando, como tinha poucos bens e muito dinheiro, a oferta era restrita, né? E a demanda era grande, os preços acabaram subindo. Então, a gente teve uma inflação gigante. Então, o Estado aí precisa de dinheiro, mas ele não obtém esse dinheiro imprimindo livremente. Ele obtém esse dinheiro cobrando aí dos indivíduos, né, parcela da sua renda, parcela do seu numerário, e a forma que o Estado tem de cobrar esse dinheiro aí dos indivíduos é através do direito tributário. Então, o direito tributário é um direito público porque nós temos o Estado como credor, né, e os indivíduos, meu Deus do céu, cada vez mais como devedores desse Estado. Além do direito tributário, olha só, a gente tem também como direito público o direito penal. O direito penal é um direito público. Por quê? Porque o poder de punir as pessoas é inerente ao próprio Estado. Eu posso até ser vítima de um crime, mas não sou eu que vou punir aquela pessoa, é o Estado que vai punir aquela pessoa, né? Então, o direito penal, né, é direito público, porque o poder de punir do Estado porque o poder de punir é do Estado. E aí vocês já devem ter estudado esse poder de punir. É o famoso ius puniendi, né? O famoso poder puniendi, né? O ius puniendi, poder de punir do Estado aí, né? Além do direito penal, olha só, o direito processual. O direito processual é um direito público. Por quê? Porque o direito processual, ele não existe na realidade fática, ele existe dentro do processo. E quem que manda no processo? O juiz. E o que é o juiz? Um servidor público, né? Então, o direito processual, ele é um direito público porque ele rege a relação dentro do processo entre as partes, claro, as partes, né, autor e réu, mas entre essas partes e o juiz, sendo elas presididas pelo juiz. E o juiz, né, é um servidor público. E o juiz é um servidor público. Então, o direito processual, ele também é um direito público. Além deles, olha o salto aqui, o direito internacional. O direito internacional é um direito público? O direito internacional, ele é um direito público. Por quê? Olha só, ele rege a relação entre estados, né? Então, a relação entre os Estados Unidos e o Brasil, entre o Brasil e a França, entre o mundo e a China, atualmente, é dada pelo direito internacional. E se tem estados envolvidos, nós estamos diante, então, de um direito público. O direito internacional, ele também é um direito público aí, né? Pessoal, olha só, eu acabei colocando tudo junto aqui, mas eu acho que seria interessante a gente fazer a seguinte divisão, né? Olha só, direitos públicos que regem internamente o Estado entre si. Deixa o direito constitucional e o direito administrativo. E aqui, direito tributário e daqui para frente, a gente tira desse ponto e coloca aqui, ó, esses demais direitos aqui, ou esses demais ramos do direito, eles vão reger, na verdade, não o Estado em si, mas a relação do Estado com os indivíduos, né? E aqui essa divisão agora fica mais técnica, fica melhor. Olha lá. Então, direito constitucional e direito administrativo são direitos públicos, né? E regem o Estado internamente. E os demais direitos, tributário, penal, processual, né? Internacional, ele rege a relação dos Estados com os indivíduos. Aí. Bom, pessoal, e o direito privado? É o contrário. Se o direito público ele tem o Estado, ou de alguma forma a participação
desse Estado. O direito privado são as normas jurídicas que trabalham sem a participação do Estado, né? O direito privado, então, ele trabalha, então, com normas que não têm a participação do Estado. O Estado não participa ali de modo algum. E quem são esses ramos do direito privado? Só dois: o direito civil e o direito antigamente chamado comercial, na época do Código Comercial de 1850, e atualmente chamado de direito empresarial. Desde quando? Desde o Código Civil de 2002. É o mesmo ramo do direito, mas até 2002 era chamado direito comercial, né? E após 2002 ele passou a ser chamado direito empresarial. E aí vocês vão perguntar: professor, por que mudou? Porque mudou o código, porque mudou a legislação. E por que mudou a legislação? Porque mudou o próprio panorama histórico. Em 1850, só era importante o comércio, não se ligava para a produção de bens e de serviços. Em 2002 não dá mais. Então, a gente precisa, além do comércio, falar de produção de bens e também de serviços. A gente precisa ampliar o objeto aí para além do comércio em si. E aí a gente pegou um termo mais geral, que foi a empresa em si, né? Então, direito empresarial. Esses são os dois ramos do direito privado, que não tem a participação do Estado. E se não tem a participação do Estado, o direito privado, o direito civil, o direito comercial, o atual direito empresarial, ele rege o quê? Ele serve para quê? Rege as relações diretas entre os indivíduos. Ele rege as relações diretas entre os indivíduos. Então, se vocês quiserem vender um carro e eu quiser comprar o carro, eu vou procurar vocês, a gente vai negociar, a gente vai fazer propostas um pelo outro aí, e chegando num consenso, a gente vai celebrar um contrato de compra e venda, né? E então eu vou pagar o preço, né? E vocês vão me vender o veículo, ou vice-versa, né? Vocês vão pagar o preço e eu vou vender o veículo aí. Cadê o Estado? Não tem. No contrato em si, o Estado não tem, né? Claro que, como decorrência desse contrato, a gente vai ter que levar o documento para ser registrado lá na Ciretran, no Detran, mas não nesse momento do registro, o contrato já está perfeito e acabado, né? E, por exemplo, não é um veículo, é um trator que não tem registro, né? A gente negocia lá na fazenda, lá no meio do mato, eu pago, você me entrega a chave do trator, eu monto um trator e vou embora a 20 por hora chacoalhando. Beleza, nem leva registro, né? Nem leva registro. Então, nem precisa da participação do Estado. São relações, portanto, diretas entre os indivíduos, né? Eu vou numa determinada loja, compro o produto da loja, pago, o comerciante me entrega, eu vou embora feliz da vida, louco para usar meu produto novo aí, né? Ou eu estou lá no meu escritório, chega alguém, a gente negocia e eu celebro um contrato de prestação de serviço. A pessoa me paga os honorários e eu vou prestar serviços advocatícios. Maravilha também, feliz da vida aí, né? Sem Estado, né? Não tem a participação do Estado. Essa é a ideia, então, do direito privado, reger a relação entre os indivíduos. E por que eu estou falando isso? Porque os pressupostos de interpretação desses ramos do direito são diversos. Olha só, no direito público que tem o Estado, olha lá, o Estado só pode fazer o que estiver expressamente previstos em lei. O Estado só pode fazer o que estiver expressamente previsto em lei. E olha só, o que não estiver expressamente previsto, está, na verdade, olha só, automaticamente proibido, né? Automaticamente proibido. Esse é a sistemática de aplicação, de entendimento
de um direito público. Porque o Estado ele só pode fazer o que estiver expressamente previsto em lei. O que não estiver previsto em lei está, na verdade, automaticamente proibido. Pessoal, quantas vezes a gente chegou num órgão público e fez um pedido para o servidor público? E o servidor público, com a maior boa vontade do mundo, com a maior educação do mundo, virou para a gente e falou: olha, infelizmente eu não posso fazer. Nossa, mas você está proibido de fazer? Onde que está a lei te proibindo de fazer? Ele vai falar: não tem lei, não está escrito em lugar nenhum que eu não posso fazer, me proibindo de fazer. Porém, se eu pego a minha lei de carreira, o estatuto da minha carreira de servidor público, lá está escrito o que eu posso fazer. E como se trata de um direito público, o que está escrito está permitido. O que não está, apesar de não estar expressamente proibido, está implícita e automaticamente proibido. Então, eu, infelizmente, não vou poder fazer isso para você. Até gostaria muito, até te entendo, mas, infelizmente, eu não vou poder fazer isso. E o servidor está errado? Não, o servidor está certinho, porque é assim que funciona dentro do direito público. No direito público, a lei permite, e o que não estiver expressamente permitido está automaticamente proibido aí. Isso é totalmente diferente do direito privado. Por quê? Olha só, no direito privado, os agentes, agora não são públicos, os agentes privados, né, que são os indivíduos em geral. Olha só, podem fazer tudo, desde que não seja expressamente proibido. Desde que não seja expressamente proibido. Ou seja, o que não estiver expressamente proibido no direito privado, no direito civil, no direito empresarial, é porque está automaticamente permitido. Olha que mudança, olha que mudança. No direito privado, como rege a relação entre os indivíduos, e normalmente relações econômicas, e a galera, né, principalmente aí no direito empresarial, que é ganhar dinheiro, a gente precisa ser dinâmico, a gente precisa agir, a gente precisa ter iniciativa, figura proativa aí. Então, aquilo que não estiver expressamente proibido, toca o pau, pode fazer aí, seja ativo, vai realizar atividade econômica, vai ganhar dinheiro aí. Essa é a ideia, né? Então, no direito privado, o que estiver proibido está proibido, mas o que não estiver expressamente proibido é porque é lícito, pode fazer sim, vai agir, vai ganhar dinheiro, né? Olha o tamanho da mudança de paradigmas que a gente tem nesses dois ramos do direito aqui. Pessoal, isso é bem importante, né? E eu optei em trazer nesse momento aqui, né? Deem uma olhadinha aí no escrito, né? Tá na tela, deem uma olhadinha aí no escrito, né? E com isso, então, a gente terminou os meios de interpretação e na próxima aula, então, a gente começa e termina, que é bem rapidinho, os meios de integração ou os meios integrativos. Então, eu vou cancelar aqui o compartilhamento de tela, né? Vou encerrar a gravação também, né? Agradecendo a presença de todos, a paciência de todos aí e desejando uma boa semana e até semana que vem. E a gente continua batendo papo aqui em caso de dúvidas, questionamentos e sugestões. Então, tá bom. Obrigado, gente.